Fala galerinha do meu coração, tudo bem? Tudo beleza? Então, hoje nós vamos falar aí de fundos imobiliários, né? Um pouco, né? Dar um breve parecer aí, né? E conforme a gente for aí mais adiante, a gente vai falando mais a fundo. Então, bem, antes da gente já dar aquela sequência aí no nosso guia aí básico de investimento, já queria pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o likezito maroto, ativa o sininho e comentem, beleza? Aí para ajudar a fortalecer o canal e o YouTube entender que não é brincadeira, esse canal chegou para chegar. Beleza? Então, agora que você já se inscreveu, deu like, comentou, ativou o sininho, então bora pro slide. Então, montando uma carteira de investimentos, agora como encontrar um FII, já vou dar uns breves parecer, né? E também já junto com o que ele faz sentido, né, no fundo imobiliário para nós começarmos a investir. Então, um fundo imobiliário ele é composto por 4 letras e o final 11. Né? Exemplo MXRF11, né? E ele é de venda unitária, né? Ele não precisa colocar um F no final do número, né? Para comprar uma única ação, porque o fundo imobiliário, né? Ele é já unitário, né? Independente. Ele não é igual às ações que compra de 100 em 100 quando não tem um F no final. Então toda vez que eu colocar aqui até, né? Perdão aí, que eu falar de FII, eu estou falando de fundos de investimentos imobiliários. Então, nós temos algumas categorias aí de fundos imobiliários. Nós vamos estar vendo então, o principal deles é o fundo de tijolo, né? Que daí ele entra em várias frentes, né? Porque fundo de tijolo, porque literalmente é feito de tijolo. Ele é literalmente o imóvel, né? Na planta, né? Físico. Porque vamos dizer que você, Joãozinho, quer comprar um terreno, construir uma casa e meter um aluguelzão lá, né, para ganhar lá X reais por mês. Mas você, cara, sei lá, hoje em dia tá caro pra caramba aí e você não tem, tipo, sei lá, 200, 300 mil, dependendo do local, menos ou até mais, pra você construir, né, e ter depois esse aluguel. Cara, até evita um monte de burocracia aí, né, com corretora, né, de imóveis e tudo mais. Então facilita muito você investir em fundo imobiliário, porque você não precisa dispor de tanto caixa, você também vai estar ganhando um aluguelzinho e assim vai. Então o fundo de tijolo ele é um dos prediletos aí da galera. Porque você está vendo de fato o fundo, né, o imóvel, né? Então nós temos, por exemplo, fundos de tijolo de shopping, temos lajes corporativas, temos os galpões industriais que geralmente são até utilizados por logística, né, galpões logísticos, né? Temos agências bancárias, né? Tem da Caixa, tem do Banco do Brasil que pagam um ótimo dividendo, né? Temos de escolas, universidades, hospitais e assim por diante. Tem hotéis e flats, está iniciando aí, né? Alguns, né? Não tem muitos. E se não me engano, imóveis residenciais tem um ou dois fundo imobiliário, né? Até porque fundo imobiliário aqui no Brasil, apesar de termos vários, comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, nossa. Acho que se você pegar um único fundo imobiliário lá deles, o capital que eles têm destrói com a bolsa inteira, que a gente tem dinheiro aqui dentro. Então, vasto que lá né, os fundos imobiliários, tanto que lá eles, na verdade, são chamados REITs. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, voltando e focando no fundos imobiliários que nós estamos falando, além do fundo de tijolos, nós temos fundo de desenvolvimento, que trata literalmente de você às vezes comprar aí um imóvel, reformar ele e vender ele num preço melhor, ou comprar um terreno e construir. Então basicamente, né, esse negócio aí, né, ele geralmente é um dos que pagam um bom dividendo, porém, né, ele não tem uma constância mês a mês, né, como tem os outros fundos, né. Nós também temos aí os prediletos, né, principalmente por mim, os fundos de papel. O que são esses fundos de papel? Eles são divididos ali entre dois, né, em duas categorias, né, que eu coloquei, que são os certificados e recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário, né?
CRI ou LCI, né? Mas aí agora você vai falar, pô, Jefferson, mas isso é renda fixa. Sim, no final ele é renda fixa, só que ele é um fundo que administra vários papéis em fundo em renda de investimento com renda fixa, porém por eles serem atrelados ao ramo imobiliário, então ele faz parte dentro dos fundos imobiliários também. Né? Então ele tem ali uma receita, né, em renda fixa, porém, né, a sua cotação ali ele é renda variável. Fundos de fundos, que basicamente o nome já falou tudo, ele é um fundo composto com vários fundos imobiliários, né? Então pode ter, sei lá, X cotas de fundos de tijolo, de desenvolvimento, de papel, né? E assim ele vai pagar o rendimento em cima dos próprios rendimentos, e geralmente nesse fundo de fundos tem dependendo da gestão, se for ativa, né, eles fazem uns tradezinhos ali, né, vamos dizer, né, sei lá, viu que um fundo de tijolo desvalorizou um monte, né, então o cara vai lá, viu que tá um preço bom e ele vale muito mais do que aquilo lá, compra uma renca daquele bichinho lá, aí quando tiver lá em cima, lá na alta, ele realiza a venda e já joga um lucro ali, né. E agora também tem os fundos híbridos, né, que nada mais nada menos do que é um fundo onde ele tem um pouco, né, investido em fundo de tijolo e um pouquinho de certificado. Mas aí não é fundo de fundos? Não, porque ele atua nos dois setores, ele não está comprando uma cota de um outro fundo. Então, né, acontece, se eu não me engano, se me falha a memória, o MXRF11 até que eu coloquei aqui, ele é um fundo híbrido. Ele tem, agora não lembro qual do CRI ou do LCI, e acho que ele tem um pouquinho de um investimento, agora eu não recordo, cara, me fugiu realmente aqui a cabeça. Mas se eu não me engano, o MXRF11, ele na verdade, o foco dele é papel, né? Mas ele é considerado híbrido porque ele tem um pouquinho de investimento em algum outro ramo ali. Eu não tenho bem a exata certeza. Mas é só pesquisar que se acha. E agora nós vamos falar um pouquinho investindo assim de maneira rápida e prática, né? Então, já não vi que ia vir tudo de uma vez só, mas bem, já colocou tudo. Então, primeira coisa, liquidez, isso tanto para ações, tanto para fundos imobiliários, para qualquer coisa na vida. Nunca compre algo que você depois não vai conseguir se desfazer, né? Então você tem que ter certeza que aquele papel, tanto quanto ação, quanto fundo imobiliário, tenha liquidez, né? Então eu não vou ficar falando, tem que ter X tanto de liquidez diária ou mensal, porque, cara, vai da estratégia de cada um, né? Você tem que saber também qual é a quantidade que você vai comprar, e se você uma hora precisar assim, urgentemente vender, você tem que entender que vai demorar ou vai ser rapidinho ali para você liquidar. Rentabilidade, cara, um fundo imobiliário, se você não comprar ele pensando na rentabilidade, cara, então acho que vai para ação que você vai ganhar mais lá, né? Fundo imobiliário eu sempre gosto de prezar muito pela rentabilidade, claro, né? Não posso levar em consideração um fundo imobiliário que tem uma alta rentabilidade, mas às vezes tem uma liquidez baixa, ou aqui quando eu tô falando uma gestora desconhecida, ou às vezes até com uma fama ruim, né? Até quando falo que procurar uma gestora reconhecida, não estou comentando às vezes de você, eu vou comprar só os fundos da gestora da XP ou da JP Morgan e blá blá blá, né? Desses bancão e blá blá blá. Mas tipo, dá uma pesquisada na internet sobre a gestora que está cuidando desse fundo imobiliário, e se vocês verem que tem muita gente lá reclamando alguma coisa, então já dá uma descartada ali que vai evitar uma dor de cabeça aí futuramente. E aqui eu coloquei em vermelho, né, fuja dos monos, né, como o mono imóvel ou mono ativo e o mono inquilino, para você às vezes não ficar refém, né, porque se você, por exemplo, comprar um fundo que ele é mono imóvel, o que é um mono imóvel? Ele só tem um único
imóvel e ele ou, né, um único ativo, né? Porque o que acontece? Vamos dizer que eu tenho um fundo de um galpão logístico que ele só é uma unidade e ainda para ajudar só tem um único inquilino. Cara, na hora que esses caras falam, ó, encerrou o contrato, não vou renovar, vou para outro lugar, falir, sei lá, qualquer outra coisa assim do tipo. Cara, enquanto aquele galpão estiver vazio, não vai ter receita, ou seja, não vai ter rendimento até que coloque um outro inquilino. E cara, quando a gente fala no ramo de empresas, assim, né, geralmente, né, galpão logístico, shopping, cara, não é fácil às vezes você conseguir alguém para estar ocupando aquele galpão. Agora, tipo, diferente não sei, né, que pelo menos aqui na minha cidade, tipo, a casa ficou ali para alugar, não dá nem um mês já conseguimos colocar uma outra pessoa ali para morar naquele local. Mas agora a empresa já não é assim, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí. Eles também geralmente pagam um pouquinho acima da média aí dos outros fundos imobiliários aí, vamos dizer, da mesma categoria, né? Porque ele envolve um pouco mais de risco, né? Pelo menos geralmente eles deveriam de pagar, né? Devido ao risco. Mas nem sempre a vida é como a gente quer. E agora então vou estar recomendando aqui um site que eu uso demais, né? Que é o Funds Explorer, né? Eu acho super completo esse site aí. Você vai ter poder acompanhar a sua carteira, né? Só que ele só vai falar só dos fundos imobiliários. Ele tem uma avaliação dos fundos imobiliários pelos próprios usuários do Funds Explorer, né? Você cria uma conta, daí você vai avaliando, né? Dando estrelinhas para os fundos que você mais gosta e os que você não gosta tanto, e assim ele cria um ranking ali, né? Então acho muito completo. Até qualquer dia aí eu já tenho um vídeo que eu falei sobre Funds Explorer. Se você pesquisar ali, eu vou ver se consigo deixar aqui o cardzinho, não sei se é aqui ou aqui. Eu também tô com a foto lá embaixo, né? Ou é lá em cima? Não lembro, mas bem, eu tenho a foto aí por aí. Então, né? Mas bem, o card vai estar em cima aí, que eu mostro como é que eu faço, né? Para utilizar o Funds Explorer para conseguir, né, buscar os meus fundos imobiliários. Então, pessoal, se vocês assistiram até aqui, então beleza, vamos adiante. Então, agora vocês já estão craque em como encontrar o fundo imobiliário. Claro que não é bem assim tão fácil, mas é só uma pincelada, né? Como já diz o título aí, é um guia básico, né, de investimentos. Mas bem, galera, se vocês assistiram até aqui, por favor, dá aquele likezito aí para ajudar o canal, se inscreve aí se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e, cara, por favor, comenta aí para que eu venha entender se os vídeos que eu tô falando tá sendo relevante para você, ou se eu tenho que melhorar alguma coisa aí, porque, cara, o nosso conteúdo aqui não é só para gerar view, é para gerar conhecimento para você e você crescer, voar longe aí no ramo dos investimentos, beleza? Desde já eu te agradeço pela sua presença e até mais. Tchau!